Bom, eu estou vendo aqui duas posições, né? A posição do professor Heleno Torres, defendendo uma reforma infraconstitucional, ou pelo menos não excluindo essa possibilidade, né, como um processo de reforma. E, por outro lado, eu vejo a Maria Carolina fazendo e dizendo uma frase que me chamou muita atenção, né? Onde ela diz que ela é obrigada a pensar diferente, né? O Brasil a obriga a pensar diferente. Eu achei muito interessante essa observação, porque é absoluta realidade. Nós vivemos aqui quase que uma distopia tributária, onde tudo é confuso, tudo é complexo, e o país é complexo, né? O país é um país continental, e mais ainda, é um país federativo. O que me leva a fazer uma primeira observação. Eu acho que a Maria Carolina ela fez um apanhado muito preciso, não é? Quase que um diagnóstico do que nós estamos vivendo, mas, por outro lado, a pergunta que eu deixo é a seguinte: todos nós concordamos com o diagnóstico, mas será que a PEC 45 é a solução para esses problemas? Eu acho que aí é que nós nos dividimos, né? O diagnóstico é correto, todas as observações que ela fez são absolutamente pertinentes, mas eu não posso deixar de dar crédito ao que o professor Heleno apontou como equívocos, não é, na solução desse problema. Vamos começar um primeiro ponto. O que é uma reforma tributária? A reforma tributária é uma coisa muito séria, principalmente num país federativo, né, como o nosso, que é complexo, onde estados têm competências tributárias específicas e, mais ainda, nós temos uma federação de 3 andares, onde os municípios também são entes federados, coisa inédita no mundo, para que eu saiba. Consequentemente, é extremamente complexo nós fazermos reformas tributárias sem uma visão sistêmica do processo. E essa é a primeira crítica que eu faço à forma como a reforma tributária vem sendo proposta, não agora, há décadas. Se busca reformar a tributação do consumo. Eu concordo até que é a mais, digamos, problemática, que mais problema nos dá, a chamada tributação de consumo, mas o sistema tributário, ele é um conjunto de vasos comunicantes. Então, eu vejo que a reforma tributária deve ser feita, primeiro, numa visão holística, numa visão do conjunto, e isso só pode ser feita, e eu chamaria isso quase que de uma mudança, de uma reforma tributária revolucionária, quando se muda completamente o sistema tributário como um todo. Uma segunda forma é a dita fatiada. A fatiada o que, que é? Pega um tributo de cada vez. Tributo de consumo, depois tributo de renda, que é o que o governo está propondo fazer. E uma terceira forma é uma forma orgânica. É a forma de se fazer uma reforma tributária num ente em funcionamento. É a única maneira, Maria Carolina, de se fazer uma reforma tributária ou uma reforma no seu apartamento enquanto você mora em casa. Não dá para você fechar a cozinha e continuar morando em casa. Não dá para você fechar o banheiro e continuar morando em casa. E não dá para você fechar tudo para fazer uma reforma total você morando em casa. A única maneira é fazer isso de forma orgânica, passo a passo, através de legislação infraconstitucional e, consequentemente, tornar possível você reformar um sistema enquanto ele continua existindo. Então, a minha primeira crítica é essa. A PEC 45, a gente não tem nem como qualificar. É fatiado ou não é? É fatiada, só pega um tributo. Consequentemente, ela não dá a devida importância aos impactos que essa reforma pode ter em outros tributos, no funcionamento do sistema econômico, que muitas vezes pode necessitar ajustes em outros tributos para corrigir um eventual desvio que ele causa. Ao mesmo tempo, também não é uma reforma orgânica, porque coloca praticamente esse tributo de pernas para o ar. Então, eu acho que falta definição no método
de reforma. E o professor Heleno, acho que foi muito feliz quando ele falou: reforma precisa de método. Eu me surpreendo quando eu leio o texto e vejo que vai ser colocado na Constituição reforma do IPTU, reforma do IPVA. Tem uma frase ali que diz que semoventes movidos por força própria que deslizam sobre a água. Vai ter este termo na Constituição para caracterizar que eles querem tributar barcos e iates de luxo. Meu Deus. Quer dizer, são coisas assim absolutamente, eu diria quase que até jocosas, a forma como está faltando método nesta reforma tributária. Portanto, essa é a minha primeira observação. A segunda é a questão da forma como ela está sendo proposta. Eu fui parlamentar e eu nunca vi uma PEC ser aprovada da forma como está se propondo aprovar essa PEC. Nós tivemos conhecimento do texto há apenas 10 dias atrás e se pretende aprovar a reforma em mais 4 ou 5 dias. Portanto, em 2 semanas, se apresenta um texto que era desconhecido, e que muitos dizem: ah, isso está sendo debatido há anos e há décadas. É verdade, os conceitos estão sendo debatidos há muito tempo. Porém, a questão tributária, a legislação tributária tem que ser escrita e certa. E nós só tivemos conhecimento do texto há 10 dias atrás. Então, essa é a primeira, quase que excentricidade da forma como esse texto está sendo discutido. Segundo, ele não é acompanhado de qualquer texto de estudos de impacto, sequer de estimativa de alíquotas. Nós estamos aprovando a criação de um imposto importante no Brasil e que vai, de fato, alterar completamente o sistema tributário de consumo, não sabendo sequer a alíquota desse imposto. Me parece uma coisa absurdamente sui generis, mais uma vez, que façamos uma reforma tributária desta forma. Se está exigindo da sociedade um cheque em branco, não é? Um salto no escuro, tudo remetido à lei complementar. Não há sequer um esboço, uma minuta de uma lei complementar que possa acompanhar esse projeto e minimamente dar transparência ao impacto e aos efeitos desta reforma tributária. E mais ainda, é uma PEC que, se for aprovada, não foi aprovada numa comissão especial. A nossa Constituição é clara. O regimento da Câmara dos Deputados é claro, tem que haver uma comissão especial, especificamente criada para a aprovação dessa PEC. Esta PEC pode e deve, nessa comissão especial, receber emendas, receber sugestões de parlamentares. Não foi dada oportunidade aos parlamentares apresentarem emendas ao longo da tramitação legislativa desse projeto. Não é à toa que o deputado Luiz Felipe entrou ontem com uma solicitação com uma liminar, um pedido de liminar de suspensão desse processo. Ele afronta brutalmente todo o regimento da Câmara dos Deputados e mais ainda, o projeto foi avocado diretamente ao plenário. E o que me parece é que se pretende aprovar em 2 turnos nessa semana e os prazos de interstício e as emendas que, ao serem recebidas mesmo em plenário, devem ser remetidas novamente às comissões para apreciação antes da votação, nada disso está sendo respeitado, é lógico. Existe uma frase na Câmara dos Deputados que diz que o plenário é soberano. E, havendo maioria, eles conseguem, legalmente, entre aspas, fazer o que bem entendem, mas não é democrático, não é legítimo, não é transparente, não é respeitoso para com o contribuinte brasileiro. Além do que, se esta reforma tributária fosse uma mera reforma, digamos, de procedimentos no PAF, não é? No nosso, na forma como os tributos são geridos e administrados, mas não. Ela introduz elementos fundamentais na vida econômica do país. E eu quero trazer aqui algumas observações econômicas,
sobre os impactos desse projeto, além das que já foram feitas relativamente à necessidade de uma reforma, concordamos, a forma como ela está sendo feita, eu e Heleno Torres discordamos frontalmente, e agora eu quero trazer algumas variáveis econômicas. Primeiro, será que para se alterar o mecanismo ou o regime de origem para o destino, há necessidade de se introduzir mais 40 páginas na Constituição Federal? Não bastaria, por exemplo, a saída de mercadorias do Estado com alíquota zero? Bastaria isso. Se pretender efetivamente a transferência totalmente para o princípio do destino, que por si só também é uma questão que precisa ser devidamente discutida. Não é uma verdade absoluta e imperativa, como essa guerra de narrativas acabou convencendo a sociedade. Portanto, esta é uma variável de extrema importância na vida dos municípios e dos estados brasileiros. Ela altera por completo toda uma área econômica, que é a escolha de território, a escolha de industrial, de localização de plantas. Isso, eu acho que estamos tendo alguma interferência aqui no alguém protestando contra a minha fala. É o barulho da reforma, professor. O barulho da reforma tributária. Então, veja, o impacto econômico disso é muito sério. E não estamos discutindo, isso parece ser uma verdade imperativa. Princípio do destino, acabou, ninguém discute. Isso deve dar margem a estudos muito profundos antes de ser adotado. Segundo ponto, fundamental, a questão de nós não estarmos devidamente preparados para analisar os impactos econômicos dessa reforma. E ela causa um brutal deslocamento de carga tributária, em desfavor de todos os setores mais intensivos em mão de obra. Não é só serviço, não. Alguns setores industriais, inclusive, altamente intensivos de mão de obra, como vestuário, calçados e outros setores, poderão ser muito prejudicados por esta reforma, por esse deslocamento de carga tributária. O setor de serviços, evidentemente, tem, inclusive, divulgado bastante os impactos em termos de seus preços, que podem ter elevações de carga tributária, como é a apresentação que eu tenho aqui para os senhores, que pode chegar até 50% da carga tributária sobre consumo. Ou seja, está se alterando radicalmente os preços relativos da economia. E isso não acontece impunemente. Isso significa alterações em termos de produção e pode gerar, sim, impactos na taxa de emprego, na taxa de rentabilidade de vários setores econômicos. Os estudos que fiz, inclusive incorporando todos essa penca de benefícios que acabaram sendo concedidos aos vários setores pelo relator, eu fiz uma simulação que terminei ontem à noite, onde eu incorporei todos esses casos especiais nessa simulação, inclusive um ponto que também não tem sido devidamente discutido, que é a imunidade que está sendo concedida, inclusive para a tributação de consumo, aos entes federados, às Isso, como o setor público é o maior comprador de serviços do Brasil, principalmente serviços de limpeza, segurança, professores, enfermeiros, etc., em várias áreas, o impacto disso é brutal. Só esta imunidade dada aos entes federados para a tributação recíproca de consumo implica um aumento da carga tributária de 25% para 33,76%, segundo as minhas estimativas. Então vejam, além de todos os benefícios que são dados aos setores de educação, de saúde, transporte coletivo, que vão ter a metade da alíquota padrão, mas nós nem sabemos qual é a alíquota padrão,
mas vai ser concedida a metade dela. Se ela for de 33,76%, que é o que eu estimo para manter a arrecadação constante, o impacto vai ser gigantesco em vários setores da economia. Isso não pode ser ligeiramente discutido como está sendo feito. Vai tudo para a lei complementar, isso vai ser resolvido lá na frente. Nós vamos dar tributação beneficiada, inclusive isenções por lei complementar para setor A, B ou C. Veja, o nível de insegurança é tão grande que esta reforma tributária pode causar uma total desestruturação do tecido econômico brasileiro. Mas existem outras questões. Né? Esta falta de visão sistêmica da forma como a reforma tributária está sendo conduzida nos leva à seguinte reflexão. Como eu disse, o sistema tributário é um conjunto de vasos comunicantes e nós temos hoje outras questões tributárias e que também não têm sido discutidas, que são profundamente significativas e importantes na economia brasileira, e eu menciono uma, que é a questão previdenciária e a questão da desoneração da folha de salários. Nós temos no país 50 milhões de desempregados, subempregados, gente na economia informal, desalentados, que precisam de geração de renda e precisam de emprego, e nós temos um dos países que mais tributa salário e trabalho no mundo. Será que não é hora de incluirmos na reforma tributária, também no conjunto, na visão sistêmica das reformas tributárias que precisam ser feitas, a questão da tributação sobre trabalho? Sobre folha de salários, logicamente na de renda também. Agora, se formos analisar cada um deles isoladamente, sem essa visão sistêmica, vamos cometer erros, quem sabe irreparáveis. O sistema previdenciário brasileiro está falido. O sistema previdenciário brasileiro arrecada aproximadamente R$ 1 trilhão e mesmo assim tem um déficit de mais de 250 bilhões a cada ano. As contribuições previdenciárias ao INSS não são suficientes e oneram indevidamente a produção e o trabalhador brasileiro e a geração de emprego. A COFINS, não bastando a COFINS e a contribuição ao INSS, criou-se a CSLL também para o financiamento da Previdência, e mesmo assim, com tudo isso, ainda há um déficit de 250 bilhões. Nenhum projeto de reforma tributária fala neste tema que pode criar no Brasil situação semelhante à que a França está vivendo. Isso é reforma tributária? Por que não meditamos um pouco mais, refletidamente, sobre quais são os grandes problemas do sistema tributário brasileiro e, a partir daí, montarmos um master plan, que pode ser, sim, aí poderia ser ou fatiado, ou organicamente, através de reformas infraconstitucionais, poderia ser levado a cabo. Mas desta forma, há uma total desorganização e não se sabe o que esta reforma tributária está propondo e qual vai ser o impacto. É uma confusão. É o que e eu gostei também muito da frase do Heleno, uma pirotecnia constitucional absolutamente incompreensível. Para o leigo nem se fala e para os especialistas também. Então, vejam, eu critico muito, portanto, a reforma a forma como estamos pretendendo fazer essa reforma tributária. Primeiro, concordando plenamente com o diagnóstico que fez a Maria Carolina. Nós temos que fazer alguma coisa sim, urgentemente, mas com método, com organização, com uma visão sistêmica, com um mecanismo que leve à produção de consensos. A PEC 45 é uma PEC assinada, é uma PEC patrocinada por determinados setores da economia brasileira, literalmente pela CNI e pela FEBRABAN. Esses dois setores vêm patrocinando essa proposta há tempos. E por ser assinada, e nada ilegítimo nisso, absolutamente nada ilegítimo, mas por ser uma PEC que atenda
prioritária aos interesses de determinados setores, naturalmente ela leva à formação de dissensos e não de consensos. Reforma tributária no mundo inteiro, como fizemos em 65, quando o governo solicitou à Fundação Getúlio Vargas que elaborasse um anteprojeto, normalmente é feita por grupos de especialistas independentes. Preparam um conjunto harmônico e apresentam à sociedade para discussão e para debates. Nós não estamos fazendo isso desde 65. A única tentativa que se teve de fazer uma proposta desta maneira, com esse método, foi a criação da Comissão Ariosvaldo Matos Filho, em 1992, que o presidente Collor foi, logicamente, impedido e aquilo não teve andamento. Aquela, sim, foi feita por um grupo de especialistas abrangente, falava em imposto de renda, falava na Previdência, na reforma da Previdência, há 20 anos atrás, já falava, 30 anos atrás, já falava que haveria necessidade de uma reforma da Previdência e desoneração de folha, falava na tributação de consumo, agora não. Nós estamos querendo fazer uma reforma tributária pegando tiras, pegando penduricalhos aqui e ali, e numa reforma constitucional falamos em tributação de consumo, em IPTU, em TCMD, enfim, literalmente, estamos construindo uma colcha de retalhos sem organicidade. Portanto, eu acho que esta reforma tributária ela está sendo mal conduzida do ponto de vista legislativo, o contribuinte não está sendo respeitado, a forma como ela está sendo conduzida não é transparente. Segundo lugar, ela não tem nitidez, ela não tem método, ela não tem organização. Eu acho que nós corremos o risco de ter mais desorganização do que ordem, que é o que a Maria Carolina pede. E, em terceiro lugar, ela pode causar e terá impactos econômicos muito profundos que não foram dimensionados pelo governo, não foram sequer ah, ah, acompanhados por estudos mínimos capazes de endereçar essa questão à sociedade. Eu acho que ela não deve avançar, eu espero que não, e o mínimo que se pode pedir agora é que o governo adie essa votação e que dê tempo à sociedade para assimilar esse projeto com maior profundidade, com um nível de sensatez maior, para que não corramos o risco de ter uma reforma tributária que piore o que já é ruim. Uma frase que tenho ouvido muito ultimamente, e nós estamos vivendo uma guerra de narrativas, não um debate tributário, mas uma guerra de narrativas, é que qualquer reforma tributária é melhor do que existe hoje. E eu disputo essa afirmação. Eu acho que pode sim piorar, e esta reforma tributária corre o risco de ter este impacto negativo no sistema tributário nosso, que já é ruim, como todos nós concordamos. Eu quero, em primeiro lugar, endossar aí a opinião do Heleno, que esse texto não está maduro para ser votado, o próprio Rubens falou isso também. Eu acho que nós devemos aguardar um pouco, maturá-lo, analisá-lo e provavelmente até descartá-lo, porque existem outras formas de se fazer o que nós gostaríamos que acontecesse, Maria Carolina, como você muito bem pontuou, de maneira mais organizada, com mais método, com mais estudo, com mais técnica legislativa, sobretudo, os comentários que o professor Heleno faz aí, que muitas vezes foge aos economistas, né? São coisas que estão ali enraizadas no texto e os problemas vão aparecer depois. O nosso sistema tributário está agora começando a ser pacificado, demorou 30 anos, 20 anos, sei lá, Heleno, você sabe melhor do que eu isso, e nem está pacificado ainda. De repente vem um novo modelo que bota tudo de pernas para o ar. Quantos anos? Qual é o volume de litígio que nós vamos ter daqui para frente? Eu acho que não é sensato, no atual momento, na atual característica econômica do país e do mundo, nós fazemos uma reforma tributária de forma tão
atabalhoada, ainda que muito bem intencionada, eu não questiono isso. E em apoio ao que disse a Maria Carolina, a PEC 45 original, a primeira, ainda que bastante radical, do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, é muito boa. Seria o ideal se nós fôssemos simplesmente apagar tudo e começar do zero. Como você disse, o Brasil obriga a gente a pensar diferente. Se nós estivéssemos começando o Brasil, Maria Carolina, aquela PEC seria ideal. Alíquota única, incidência universal, no destino, crédito amplo, maravilha, mas nós não estamos nesse mundo ideal, nós não estamos trabalhando numa página em branco, nós estamos trabalhando numa realidade e nós estamos fazendo usando a sua figura, nós estamos morando neste apartamento enquanto estamos reformando, então não dá para você botar tudo de pernas para o ar. Eu chamo a atenção ainda para a insegurança que esse projeto traz e que uma análise mais detalhada, como o professor Heleno Torres fez, falando da cessão de crédito, me parece que também os aluguéis passarão a ser tributados. Aluguel residencial passará a sofrer tributação desse novo IVA. Existem coisas absolutamente assim surpreendentes, por exemplo, o cashback. O cashback é uma das coisas mais inusitadas que eu já ouvi. Se pretende fazer justiça fiscal com uma tributação sobre consumo. Tributação de consumo, que eu saiba, é a tributação da coisa. A coisa, eu vou tributar esta caneta, é a tributação de um bem que está sendo consumido. Eu não posso discriminar a pessoa que está comprando esse bem pagando mais ou menos, ou dando cashback ou não para essa pessoa. Isso é função do imposto de renda, é que discrimina pessoas e tributa de maneira diferente, de acordo com a característica pessoal, de riqueza, nível de, enfim, aí as características todas. Então se mistura tudo. Esse cashback, e cita um exemplo, não, porque no Rio Grande do Sul 200 mil pessoas estão sendo atendidas, eu vi uma estatística, de fato, 200 mil pessoas cadastradas, mas só 80 mil foram retirar o cashback, tamanha complexidade da coisa, ou quem sabe o valor pequeno. Nós estamos falando de cashback para 95 milhões de pessoas se o CAD único for utilizado. Imagine o custo disso. Funciona? Funciona. Tem tecnologia para isso? Tem tecnologia, mas custa dinheiro. 95 milhões de pessoas terão que ser atendidas. Eu brinco dizendo que é inevitável, logo nós vamos ter um ministério cashback e se torna um mecanismo absolutamente indestrutível daqui para frente. Da forma como o Bolsa Família, ninguém acaba mais, o cashback ninguém vai acabar. Eu vou pedir cashback do imposto de renda. Imagina o poder do presidente desse Conselho Federativo, fazendo política social de um lado e transferindo receita para o estado e município do outro. Imagine o poder desse homem. Quer dizer, são coisas assim que são colocadas com a melhor das intenções, perfeito, é com a melhor das intenções, mas nós precisamos olhar a circunstância dentro das quais essas coisas estão sendo propostas. É aquele, nós somos dependentes, é o path dependent, né? Nós somos dependentes da trajetória passada, nós não podemos simplesmente inovar dessa maneira, colocar tudo de pernas para o ar. Outra consideração que me chama a atenção também, o imposto sobre valor agregado, embora necessário e tudo mais, é um tributo, Maria Carolina e Heleno, e vocês sabem disso, cujo DNA, cuja vocação é feita para duas condições muito específicas. Primeiro, é um tributo feito para a era industrial, aonde o processo de produção é uma linha de produção com uma cadeia de produção, você compra, agrega, vende para outro, compra, agrega, vende para outro. Quer dizer, esta forma de produção está desaparecendo no mundo. Hoje são networks de produção. Quando você pega um iPhone, não há cadeia de produção atrás do iPhone. A cadeia de produção atrás do iPhone é mínima, representa 5% do valor do iPhone. 95% é a Apple que coloca, que dá toda a tecnologia, que coloca todo o seu know-how. Então não há mais. Então o imposto sobre valor agregado, a sua concepção é meio antiquada. Existe ainda espaço aqui no Brasil para ela, não tem dúvida nenhuma. Mas ela é feita para países com
governos unitários. Todo país federativo tem grande dificuldade com IVAs. O Canadá, que todo mundo diz que é um exemplo, é muito confuso. Algumas províncias aderiram ao sistema unificado, outras não. Outras províncias no Canadá entraram e saíram do sistema. É confuso. Os Estados Unidos, que é a maior federação, não quis o IVA sabiamente. A Índia é o exemplo que todo mundo dá como exemplo de sucesso. Em 2017, introduziram um IVA nacional. Eu sei e acompanhei o que aconteceu na Índia. O governo federal da Índia cometeu o mesmo erro que o governo brasileiro está cometendo, ou seja, assumiu os custos da transição, garantindo aos estados os recursos que eventualmente perderiam. A Índia, o governo indiano não pôde cumprir, teve problemas seríssimos ao longo de muitos anos e que resultou na intervenção federal em 2 estados da Índia, Caxemira e um outro estado, Kumur. O governo brasileiro está fazendo o mesmo erro. No momento onde a dívida pública está explodindo, a questão do arcabouço fiscal está sendo o debate nacional, o governo assume a responsabilidade de bilhões de reais ao longo dos próximos anos para garantir a arrecadação. Quer dizer, são ações que precisam ser mais debatidas, melhor refletidas. Portanto, eu deixaria aqui como uma consideração final minha. Eu elogio a disposição daqueles que defendem a reforma tributária, que mostram a urgente necessidade de nós fazermos isso tudo, e as boas intenções de todos, eu não tenho dúvida nenhuma, mas os instrumentos estão equivocados, a forma está equivocada, a concepção está equivocada, e se for para deixar uma recomendação final, façamos o máximo possível pela via infraconstitucional. Ela é imediata, ela é rápida, ela atende aos anseios da sociedade de começar rapidamente a melhorar o nosso sistema. Os problemas são conhecidos. É cumulatividade? Vamos resolver o problema da cumulatividade. É questão de redistribuição por destino? Vamos trabalhar nesse ponto específico. Tudo isto pode ser feito de maneira infraconstitucional, com rapidez, com clareza e, sobretudo, aproveitando do conhecimento que o nosso Poder Judiciário já tem do nosso sistema, do sistema razoavelmente pacificado que já existe no Brasil. Tem aquela frase, imposto bom é imposto velho. Sob esse aspecto, se nós já temos experiência desse imposto, vamos melhorá-lo de forma orgânica, infraconstitucionalmente, e não querendo botar, como disse, o país de pernas para o ar, com resultados absolutamente eu diria até é impossível de ser previsto o que pode acontecer para esse país. São essas as minhas considerações. Não sem antes elogiar, e eu faço questão de dizer isso, o projeto tem as melhores das intenções, o projeto original foi desvirtuado pelas pressões políticas, ele era um bom projeto, a PEC 45 inicial, e eu deixo aqui os meus parabéns ao CECIF e ao próprio API, mas ele precisa ser, quem sabe, construído organicamente e não de forma revolucionária como se pretende.